Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, você de Linhares e região. O Sim Notícias está começando trazendo os principais destaques que marcaram a nossa região nesta terça-feira. Confira os destaques de hoje. 3 trabalhadores morreram em um acidente no Portocel, em Aracruz, nesta terça-feira. Caminhoneiro de Linhares morre em acidente no sul do estado. Seminário da OAB em Linhares debate o combate à corrupção. Moradores de Rio Quartel se unem para reconstruir o parquinho da escola da comunidade. Escolinha de basquete do projeto social do capixaba Anderson Varejão, atleta do basquete, irá funcionar em Linhares. Confira a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. A nossa entrevista do último bloco de hoje é sobre a homenagem que a Câmara de Vereadores de Linhares fez aos escritores linharenses. No último bloco eu converso com um dos homenageados. E o esporte você vê com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Bom, para quem está na Grande Vitória e sempre nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Um acidente num navio atracado no Portocel, em Aracruz, matou 3 trabalhadores na manhã desta terça-feira. Segundo informações, o acidente foi no porão do navio Septiba Bay, carregado com madeira, que estava parado no porto de Aracruz. 4 funcionários entraram no local e desmaiaram. Eles teriam inalado gás sulfúrico, que é altamente tóxico e inflamável. Esse gás é liberado quando a madeira está molhada. 3 operários não resistiram e acabaram morrendo. O 4º foi socorrido e levado para o hospital da região. As vítimas eram estivadores. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, morreram Adenilson Rodrigues de Carvalho, Luiz Carlos Milagres e Clóvis da Silva. Ainda não há informações precisas sobre o homem que ficou ferido. As operações do Portocel em Aracruz foram paralisadas. É por esse porto que sai grande parte da produção mundial de celulose. O Ministério do Trabalho e a Marinha estão investigando as causas desse acidente. A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Linhares, promoveu um seminário sobre o combate à corrupção. Foi na noite desta segunda-feira. 2 palestrantes falaram sobre essa prática que tem origem no Brasil colônia. Lideranças comunitárias, estudantes e advogados participaram do seminário que aconteceu na noite desta segunda-feira no auditório da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Linhares. E a corrupção ela está infiltrada em empresas e no poder, seja na esfera municipal, estadual ou federal. E a sociedade civil organizada, os cidadãos, eles precisam se mobilizar, primeiro debater bastante o assunto e ver de que maneira que eles podem participar ativamente desse processo. Seja através de organismos, entidades que fazem um trabalho de acompanhamento, de transparência das contas públicas, de acompanhamento da gestão. Então hoje a gente está muito satisfeito aqui em receber os palestrantes e debater um assunto tão importante para a sociedade linharense e sociedade capixaba. Combate à corrupção e direitos fundamentais foram os temas do evento, que contou com palestras do presidente da Comissão de Combate à Corrupção e Impunidade da OAB Espírito Santo, o advogado Vladimir Salles Soares, e do ex-secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, o policial rodoviário federal Edmar Camata. A demonização da política, a ojerização da política não é a saída. Nós vivemos num Estado democrático de direito, que a democracia é exercida por meio dos representantes populares e escolhida pelo povo. Então, se tem algum erro, o erro está na escolha que o povo faz. Não é naqueles representantes. Se o povo escolher melhor, por óbvio, nós vamos melhorar a nossa relação, o que nós vivemos hoje no Brasil. O doutor Vladimir falou sobre a origem histórica da corrupção no Brasil desde o período colonial até os dias de hoje. Um levantamento feito nos últimos anos mostra que pelo menos 200 bilhões de reais foram desviados dos cofres públicos, que dariam para cobrir despesas com saúde e educação no país por um ano. Após 12 anos atuando como secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, o segundo palestrante, Edmar Camata, lembrou que cabe ao cidadão virar esse jogo.
Então hoje o brasileiro, ele em geral já sabe que a corrupção é um grande problema, né? É o que a gente vê nos resultados das investigações que têm acontecido, né? Como na Operação Lava Jato e tantas outras. Então a gente sabe que a corrupção é um problema. E como tratar a corrupção, né? O que fazer para mudar? Ao contrário do que muitos acham, a solução não é fugir da política, né? É mais política, né? É participar mais. Isso vai do cidadão no dia a dia até as autoridades públicas que têm que obedecer, têm que entender que eles estão ali provisoriamente para cumprir aquilo que o cidadão quer, que é o quê? Fazer a gestão pública acontecer, fazer o serviço público chegar até as pessoas. É importante esse debate, né? A corrupção realmente afeta e afeta muito a nossa população. Vamos agora aos Estados Unidos para acompanhar a coluna Economia e Negócios com o nosso consultor Abel Fiorotti. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti, hoje direto aqui dos Estados Unidos. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema muito importante, as 3 leis de sucesso nos negócios. É muito importante para você, empreendedor, é lógico, despertar e desenvolver liderança, ter bons comportamentos, gerir de forma eficiente sua empresa, enfim, tem uma série de comportamentos que são importantes para que você seja bem-sucedido nos negócios, como empreendedor, como empresário. Mas existem 3 leis que eu quero anunciar hoje aqui para vocês. A primeira delas é o seguinte: nunca, jamais comercialize produtos cuja margem de contribuição é negativa, ou seja, o preço menos todos os custos diretos desse produto tem que ser maior que 0. Margem de contribuição positiva, primeira lei. Segunda lei, não basta somente ter margem de contribuição positiva. Além disso, você precisa ter uma quantidade vendida multiplicada pela margem de contribuição positiva do seu produto maior que os custos fixos operacionais da sua empresa. Sendo assim, a sua empresa será lucrativa. E só ter lucro é importante, Abel? Ter lucro é importante, mas somente o lucro também não basta. Você tem que remunerar o provedor de capital. Ou seja, os acionistas e os donos da empresa colocam o dinheiro da empresa como investidores e eles precisam ser recompensados tendo um retorno. Então, além de ter uma margem de contribuição positiva, além de vender uma quantidade maior que cubra os custos fixos da empresa, é necessário que essa empresa gere um EVA positivo, que é o valor econômico adicionado, ou seja, é importante que ela cubra o custo de capital dos proprietários e, consequentemente, gere um bom retorno para os seus acionistas, para os seus proprietários. Só assim a empresa vai crescer, vai se desenvolver e vai conseguir cumprir o seu papel social e de desenvolvimento econômico, contribuindo na geração de emprego e no crescimento das economias em qualquer que seja o país, seja aqui nos Estados Unidos, seja aí no Brasil e seja em qualquer lugar do mundo. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Abel, obrigado pela sua participação. Vamos em frente. Uma excelente semana para você. Agora a gente confere como fica o tempo nesta quarta-feira em nossa região. Quarta-feira com muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas em Linhares oscilam entre 16 e 28 graus. Em Colatina, mínima de 14, máxima de 24. São Mateus com mínima prevista de 16 e máxima de 26. Em Vitória, mínima de 18 e máxima de 27 graus. E a seguir, um caminhoneiro de Linhares morreu num acidente na BR-101 em Anchieta, sul do estado. Um caminhoneiro de Linhares morreu em um acidente na BR-101, no sul do estado, nesta terça-feira. Segundo informações, o acidente aconteceu na altura de Anchieta, no quilômetro 351 da rodovia. O motorista foi identificado como Kleber Fraga e morava na região do Polo Moveleiro, no bairro Canivete. O caminhão em que ele dirigia estava com uma carga de gesso. O veículo capotou quando trafegava no sentido Cachoeira Vitória na manhã desta terça-feira. As crianças que estudam no CEIM de Rio Quartel estão felizes da vida com a inauguração do mais novo parquinho da escola. O espaço de lazer, totalmente revitalizado, é fruto da união entre moradores da comunidade e profissionais da escola. A inauguração foi na manhã desta segunda-feira. Sobe, desce, corre, pula. Agora ficou bom. Com tanto brinquedo para curtir, a molecada não para um minuto sequer. Mesmo tendo que fazer um revezamento, afinal são muitas crianças, ninguém se preocupa, pois o que vale mesmo é se divertir. O novo parquinho do Centro de Educação Infantil Municipal de Rio Quartel foi construído pela própria comunidade.
A inauguração foi no comecinho desta semana com muita festa. Agora tá bom, mas antes era ruim. Por que era ruim? Porque não tinha muitos brinquedos. E agora, hein? É bom. Agora o legal que foi a comunidade que se uniu aí para fazer, né? É. Todo mundo ajudou? Sim. Era muito ruim sem brinquedos. E agora tá cheio de brinquedos? É, muito legal. A escola atende a dezenas de alunos de 1 a 5 anos de idade e a falta de um local mais adequado para elas brincarem no intervalo incomodava a nova diretora da escola, que foi atrás de ajuda. Nós mobilizamos os pais, os funcionários, toda a comunidade, algumas empresas que abraçaram e hoje nós temos o parque com brinquedos, pois nós, enquanto profissionais de educação, nós sabemos da importância de ter um parque, porque é aqui que as crianças, elas desenvolvem competências e habilidades que serão importantes para a vida toda. É aqui que ela tem uma liberdade, que ela tem autonomia, que ela tem escolhas, que ela interage com os colegas, interage com o seu professor. Os custos com o novo parquinho ainda estão sendo somados, segundo a diretora, mas o objetivo principal já foi alcançado. Cada criança, ela por dia tem 40 minutos, porque, de acordo com todos os documentos, na educação infantil, a criança ela tem o direito de brincar e nós temos que proporcionar esse brincar com qualidade. Bacana, né? Bonito ver a criançada aí feliz da vida se divertindo. A gente vê agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 402 a saca. Arábica 7, R$ 368. Conilon tipo 7 está cotado a R$ 321 a saca. Uma das estrelas da NBA, o basquete americano e da seleção brasileira, o capixaba Anderson Varejão, que atualmente defende o time do Flamengo de basquete, terá aqui em Linhares uma unidade do projeto Ídolo Social, que promete descobrir talentos do basquete. As inscrições para a escolinha gratuita de basquete para a garotada do município começam no próximo dia 6 de agosto. O atleta Anderson Varejão veio a Linhares, onde se encontrou com o prefeito Quirino Zanon e anunciou o projeto que vai oferecer aulas de basquete gratuitamente para crianças e adolescentes entre 8 e 15 anos. A ideia é trabalhar a formação da cidadania e despertar o interesse dos jovens pela modalidade esportiva. A expectativa é atender pelo menos 200 crianças aqui na nossa cidade. Bacana, né? Falando de esporte, vamos agora aos destaques do nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. O Vasco de Bebedouro se despediu no último domingo do Campeonato Interligas de Futebol Amador. Perdeu a segunda partida das semifinais para o Unidos de Vila Garrido por 1-0. Eu fui lá conferir. O representante Linhares na competição, você sabe, precisava vencer o jogo, porque havia perdido a primeira partida também por 1-0, mas não deu. Agora, você confere aí na ficha técnica, Linhares no Interligas de Futebol Amador, Vasco de Bebedouro 0, Unidos de Vila Garrida 1. Foi no campo do Nacional do Aviso. A arbitragem esteve a cargo de Fabiano Faquete, assistentes Michel Barreto e Misael Linhares. O Vasco dominou a partida, gente, mas territorialmente, só que criou poucas oportunidades claras. Depois que fez 1-0 de bola parada no escanteio, o Unidos se fechou e administrou o jogo, aproveitando que o campo da Nacional é de pequenas dimensões e conseguiu se defender bem. Além disso, contou com a segurança do goleiro Giovani, que já atuou, inclusive, no Linhares, no Campeonato Capixaba Profissional. Destaque para a arbitragem segura e neutra de Fabiano Faquete, o índio, e seus assistentes, que não se deixaram levar pela pressão de serem de Linhares. Um lance que serve como exemplo é quando o lateral direita Jonathan, já foi jogador profissional e campeão pelo Linhares em 2007, escapou pela direita, entrou na área e, em vez de cruzar, tentou cavar um pênalti. Inexistente. Fabiano Faquete, o índio, não marcou, embora o tenha poupado de um cartão amarelo. Bom, se lá fora existem árbitros bairristas que desrespeitam a neutralidade, este trio, comandado pelo índio, atuou de forma neutra.
Afinal, um erro não pode compensar o outro. Obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, eu converso com o escritor Luciano Dionísio, um dos homenageados na sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, que homenageou os escritores do município, né? O Dia do Escritor é exatamente nesta quarta, dia 25 de julho. O bate-papo é daqui a pouco. E a gente olha, nesta quarta-feira, dia 25 de julho, é celebrado o Dia do Escritor, né? Na antevéspera desta data, né, nesta segunda-feira à noite, a Câmara de Vereadores de Linhares fez uma sessão solene, realizou uma sessão solene para homenagear os nossos escritores, nossos talentos aqui de Linhares. Entre eles, Luciano Dionísio da Silva, que é o nosso convidado de hoje, vai falar um pouquinho, comentar um pouco essa homenagem, claro, em nome de todos os outros homenageados, é claro, mas para falar um pouquinho sobre os escritores homenageados na noite de segunda-feira. Tudo bem, Luciano? Boa noite. Tudo bem. Boa noite, Cláudio. Luciano, o número de escritores que só tem crescido aqui em Linhares, né, muitos talentos surgindo e uma justa homenagem da Câmara de Vereadores, né? Sim, é verdade. Foi uma justa homenagem, homenageando os escritores de Linhares, isso dando uma boa importância, né, e motivação a todos nós. Para o escritor, imagino que é um incentivo, assim, né? Sim, incentiva muito. É importante esse incentivo para despertar o interesse para continuar o trabalho. Luciano, você foi um dos homenageados lá, você tem 2 livros, estava me falando, 2 livros escritos, né, já prontos inclusive, que ainda não foram publicados. Do que trata essas 2 obras? O primeiro livro que eu escrevi é um livro de poesia, 50 mais 1, e agora eu estou escrevendo o meu primeiro romance. Olha que bacana. Então o romance já está saindo aí também, né? Sim, até para o final do ano, creio que já esteja pronto. Pois é, o que me chama a atenção, Luciano, que Linhares a gente tem uma efervescência cultural muito grande, né? Uma variedade de artistas, de pessoas engajadas, e na cultura a questão dos escritores são muitos, né? A gente tem um histórico bacana nesse sentido, né? E nos últimos anos a gente tem notado essa efervescência cada vez maior, né? O pessoal parece que tem se lançado mesmo, né? Verdade, verdade. A gente tem percebido um crescimento dentro dessa área. Existem muitos escritores que sonham em ver seus livros publicados, em ver suas obras lidas, e eu acredito que isso tudo está sendo um despertar, fazendo com que as pessoas que estão ali no anonimato apareçam. Pois é. O Luciano é nascido no Rio de Janeiro, né? Até falava com ele aqui, mas já praticamente capixaba, né, Luciano? Sim, tantos anos sim, aqui. 25 anos já no Espírito Santo. Pois é, mais capixaba do que carioca, né? Agora, bom, a gente vê também esse amadurecimento, né? Claro, surgindo novos talentos aí, muitos jovens, inclusive recentemente divulgamos, o Pereira também divulgou no programa dele, mostrou a menina que publicou um livro, 15 anos de idade, né? Garotos e garotas, né? Muitos jovens já escrevendo seus livros, né? Verdade, verdade. E esse incentivo à leitura, né? E a escrever textos, escrever livro, aí a gente vê essa nova geração surgindo, tem muito talento por aí. Pois é, a TV Sim, a gente vê inclusive homenagens aí, o Jardel está colocando as imagens da sessão solene da Câmara, né, em homenagem aos escritores, e a gente viu lá a quantidade, né, de escritores, os da velha guarda, né, e os mais jovens também, sendo homenageados. Claro que a gente pode ter um número maior de escritores aí, muitos talentos até escondidos, né, Luciano? Sim, com certeza. Que vão aparecer a partir desse incentivo. E a gente vê aí imagens desse momento, a entrega dos certificados. O nosso diretor, o Giovanni Rodigueri, recebeu o certificado em nome da TV Sim. A TV foi homenageada pelo programa Sim para a Literatura, tão brilhantemente conduzido pelo professor Pereira, já há muito tempo aqui na TV Sim, justamente nesse incentivo, né, impulsionando, despertando no jovem essa vontade, esse desejo, essa importância da leitura, que é algo que abre os horizontes, né, Luciano? Com certeza, com certeza. A importância da leitura, ela abre muitos horizontes, despertando o conhecimento de mundo, despertando o saber das coisas que estão à volta e melhorando até a própria postura do cidadão. Você acha que mesmo com toda essa atração que nós temos hoje aí, essa sedução por parte da tecnologia, dos celulares, das redes sociais, que acabam por deixar o jovem meio aprisionado, isso, de certa forma, pode ser melhor aproveitado e o jovem ter uma leitura um pouco mais refinada?
Sim, com certeza. Apesar de todos esses recursos e toda essa atração, né, desses recursos de tecnologia, o livro físico, ele tem atraído bastante o pessoal para ler. Pois é, tá aí o bate-papo então com o Luciano, escritor aqui de Linhares, um dos homenageados. E aí continuamos com as imagens no ar. Eu quero citar que os demais homenageados na noite de segunda-feira pela Câmara de Vereadores: Zilda Maria Infantin, Giovanni Rodigueri em nome da TV Sim, né, claro, a professora Maria Lúcia Grossi Zunti, grande abraço, professora Maria Lúcia, Lastênio Calmon Júnior em memória, né, homenagem ao Lastênio, que dá nome inclusive à Lei de Incentivo à Cultura aqui no município de Linhares. Daqui a pouco eu vou até falar com o Luciano sobre essa questão da dificuldade, às vezes, para publicar uma obra, né, Luciano? Tem um custo, a gente vai falar sobre isso. Mas citando aqui os homenageados, né, e os seus familiares, para aqueles que já faleceram, Atahualpa Duarte Calmon Costa, também em memória, Maria das Graças Siqueira Pereira, o livro também escrito pelo nosso colega Altemar Félix, né, que conta o legado de Emir de Macedo Gomes, né? Antônio Bezerra Neto, professor Antônio Bezerra, o Daniel Porto, grande abraço, jornalista, escritor Daniel Porto, Arlene Campos, nossa querida professora Arlene, Avelino Malacarne, Davi Oliveira, o Enzo Antônio dos Anjos Pegoretti, o Fernando Cavalcante Rocha, Ivolena Demésio Bezerra, o Josemar Francisco Pegoretti é o pai do Enzo, né? O nosso querido Pereira, José Rodrigues Pereira, a professora querida, um beijo para a professora Josmaria Araújo dos Santos, o nosso colega jornalista também daqui da Rede Sim, José Luiz da Silva Santos, a Carla Rigoni Pagotto, com sua obra lançada também, o Luciano, que é o meu convidado de hoje, a Lídia L. Tonani, é a jovem que eu citei aqui, o Luciano, de 15 anos. A Lídia. É um talento também, né? Um talento. Pois é. E o Marcel Gasparini Santos, a Maria Lúcia, já falei, a Mônica Moreira, nossa colega jornalista também, a professora Norma Astreia, grande abraço a Norma, uma letrista, né, uma escritora, a Regina, a professora Regina Lúcia Rabelo, a Rúbia Vasconcelos Bastos, a Sandra Mara Mendes da Silva Bassani e a Vilma Freitas Almeida. Como eu disse, existem outros talentos por aí escondidos, né, outros que não estão nesse hall aqui, mas sintam-se todos homenageados e agraciados por esta homenagem feita pela Câmara de Vereadores. Ô, Luciano, eu falava aqui da dificuldade, às vezes, para lançar um livro que tem um custo, e um custo é alto, né? Verdade. É uma dificuldade para vocês. Sim, sim. Porque é muito concorrido. As editoras recebem diariamente dezenas e dezenas de livros, né, de escritores querendo ver o seu trabalho sendo publicado. E aí a editora ela tem que fazer uma seleção bem rigorosa, né? E aí é a hora que muitos escritores não conseguem publicar. Eu imagino que ela trabalha com aquela questão do que vai vender mais, né? O que vai dar mais lucro, né? Sempre. O que ela pressupõe ou supõe que vai. Daí a questão do escritor tentar fazer um bom trabalho. Eu não sei se isso pode ter dois lados, né? Um lado bom, um lado ruim, porque a editora trabalha com a questão comercial, precisa ganhar dinheiro, né? E em função disso, muita obra boa, né, fica escondida também. É bem possível, né? Sim, com certeza. Porque às vezes a editora ela vai escolher aquele que vende. Mas nem sempre é o melhor. Mas nem sempre é o melhor, exatamente. É o que acontece na música também, né? Claro que hoje, em função das redes sociais, em função da internet, para a música está melhor. Agora, para a leitura, para quem gosta de folhear um livro, né? Claro que tem a questão dos e-books hoje, que é uma novidade muito boa, as plataformas digitais, mas não é a mesma coisa. Não, né? não. Você ter um livro físico na mão, sentir o cheiro do livro, né? A textura folhear, da folha. Né? Exatamente. É outra coisa. O meu filho tem 13 anos, é um frequentador assíduo ali da Biblioteca Pública Municipal. Aliás, convidar o pessoal para frequentar mais, né, Luciano? Sim, nós temos um acervo ali. O acervo muito bom, muito bom. Você encontra livros de todos os tipos de assunto, temas, né? A nossa literatura histórica. E o dos escritores aqui de Linhares, nós temos ali, gente, olha, vários escritos, né? Várias obras. Que estão ali também à disposição do linharense para ser locado, né? Para pegar lá, fica 10 dias com o livro, devolve, pega de novo, é de graça, não tem custo algum, né? Mas falando dessa questão do custo, nós temos aí, o Luciano, também a Lei Lastênio Calmon, temos outras iniciativas de incentivo. Claro que ainda não está sendo possível abarcar todo mundo, mas a gente espera uma evolução nesse aspecto, né? Sim, nós esperamos essa evolução,
para que pessoas como eu, como outros escritores, possam ter essa oportunidade de ver sua obra publicada, já que o caminho é muito difícil para você chegar numa editora. Eu imagino. Para nós é um orgulho, né? Contar com tantos talentos, tantas pessoas, tantos estudiosos, escritores aí dedicados à escrita. E a gente agradece, Luciano, a sua presença aqui, falando em nome de todos os outros. Gostaria de receber todos aqui, mas enfim, sintam-se todos aí também representados pelo Luciano. Agradeço pela sua presença aqui mais uma vez. Parabéns pelo trabalho e vamos aguardar a sua obra publicada. Eu agradeço também, Cláudio. Tá joia. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias vai ficando por aqui. Bom, mais entrevistas, né, o desdobramento dessa homenagem pelo Dia do Escritor, você vai acompanhar no programa Sim para a Literatura com o professor Pereira, que está preparando muita coisa legal. Ele, um dos homenageados, né, e está preparando muita coisa boa, muitas entrevistas sobre esse assunto. A você da Grande Vitória que nos vê pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. O pessoal de Linhares e região continua interagindo, mandando sugestões. Deixe lá o seu recado na página nossa do facebook.com/tvcinelinhares. Para rever essa entrevista, esse bate-papo com o Luciano, acesse também o nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.